O único evangelho que não se findou é o evangelho de Atos. Por quê? Porque quem está dando continuidade nele é eu e você. Diante disso, eu quero compartilhar com os irmãos o que aconteceu em Atos, capítulo 28. Evangelho de Cristo, segundo vai escrever Lucas, em Atos 28. Amém? Quem escreve Atos é o nosso amado Dr. Lucas. E nós vamos fazer menção desse texto. Quantos acharam, diga amém. Palavra responsiva escrita está: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não poucas humanidade E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. e os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a achar o arraial de repente, mas eles esperavam já muito e ninguém como sobrevinha, dando a diferença de que era Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu esta cama enfermo de febre, ele dizia ao pai de tudo. E Paulo foi ver, a orar, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. Os quais nos designaram também muitas honras, e havemos de navegar, nos louvaram das coisas necessárias. Poderoso Deus, nós queremos lhe pedir que, por intermédio da tua palavra, surta o efeito necessário para que haja em nosso meio o verdadeiro entendimento da mesma, fazendo com que a mesma cura, salva, liberta e transforma. Que a tua palavra, Pai querido, logo liberada, emanada sobre nossos corações, faça com que flua sobre nosso sangue, nosso corpo, a tua verdade libertadora. Por isso, tira de nós toda distração, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Existe algo que eu tenho com Deus que vai parecer que eu não escolha algumas coisas, eu deixo Deus fazer no decorrer do tempo. E o obreiro, ele tem que conhecer a palavra de Deus, porque se não conhece, não consegue Deus escolher aquilo que quer falar com a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós estudamos da EBD não fui eu que escolhi. Todos os irmãos sabem que a CPAD é lá que cria cada texto. Porém, antes de ver o que ia acontecer no ensinamento hoje pelo texto da PDF baixada para que a gente aplique a aula hoje, eu não tinha noção que falaria em Paulo.
porque eu já tinha escolhido, eu já tinha ouvido a escolha de Deus acerca da palavra que era sobre Paulo. E a gente estudou hoje sobre quem? Sobre Paulo. Então você, com isso, a gente começa a entender o andamento do culto como que é Deus que controla, que é Deus que direciona. Então desde o início do culto, não só através daquilo que a gente, ao sair de casa para se arrumar, também quando chega aqui ao estudo, aos louvores, a palavra, a gente vai ver o envolvimento daquilo que Deus quer, fala sobre união, fala sobre conselho, posicionamento, fala sobre várias coisas que no tangente, que é a verdade de Deus, faz com que a gente entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite. Diante desse texto, a gente vai falar de Paulo, que sofrendo muitos agravos no capítulo anterior, e esses agravos no capítulo 27 são muito severos, onde Paulo passa muitas dificuldades, ainda preso, mas dentro do navio, saindo de um lugar para o outro, um lugar para o outro, sem parar, preso dentro do navio. Com isso, a gente pode observar que Paulo já estava exaustivo, porque essa viagem fez com que durante 3 dias ou 4, faz com que ele permaneça em jejum obrigatório, já que por diversas vezes no meio do barco, dentro do barco, no meio do mar, o mar fica bravio de tal maneira que faz com que diante de tudo aquilo que está acontecendo no meio do barco, no meio do mar, impede ele de chegar em terra. Diante disso, no tangente, faz com que Paulo, observando a condição difícil, ele diz: não vá para tal lugar. E o capitão, o centurião que estava dentro do barco, faz com que aquilo que Paulo vai se aconselhar ele não ouve. E ele vai para este lugar. E o que acontece? O barco quebra. O barco naufraga. O orgulho do centurião não deixou de perceber que o conselho de Paulo não era dele, era de Deus, dizendo: não vá para tal cidade, já que ele estava de cidade em cidade. Chegou determinado tempo em que o vento estava contrário de tal maneira que começou a despedaçar o barco, e não era para eles ir, era para eles ficar em determinado lugar, mas eles continuaram mudando de cidade. O barco vem a naufragar, e o centurião tem que olhar para Paulo e reconhecer que era Deus na boca de Paulo orientando. Só que muitas das vezes, quando Deus usa aqueles em que Deus separou e escolheu para vós, às vezes tu não quer crer, às vezes tu não quer acreditar, acha que é do homem, acha que é do ser humano. Mas aí o centurião teve que reconhecer, porque os conselhos dados a ele, não obedecidos, o Márcio, faz com que o barco venha naufragar. E o barco naufragando dentro do mar, a morte seria para todos. O que a gente não está vendo, Deus ou levanta alguém para te avisar, ou te revela em sonhos. Se você não obedece, está sujeito à morte. Se você não dá ouvidos, está sujeito à morte. Depois não reclama. Depois ele diz que Deus te ama, que não se preocupa contigo, porque ele está vivo. Não ouviu, o barco está quebrando, está tudo despedaçando. Aí o que eles falaram entre eles, o centurião? Vamos matar os presos, para que nem chegue com vida na ilha. Porque se chegar com vida na ilha e alguém lá souber que está vivo, quem morre é a gente. Então, para não chegar vivo lá, vamos matar aqui, já está no mameiro e todo mundo morre. Só que Deus é tão maravilhoso. Quem obedece à voz de Deus e ouve a palavra de Deus, não fica enganado nem confundido. Aleluia. O centurião, mesmo querendo matar, olhou para Paulo e não conseguiu, e disse: foge, escapa-te. E o que eles fizeram? Aqueles que estavam ligados, pegaram as madeiras que estavam despedaçando e foram nadando até chegar na ilha de Malta. Se fosse um crente carnal, olhando tempestade, vento contrário, barco quebrando, Deus poderia descer, pegar no colo, levar até na ilha. Deus, tu me abandonou. Não. Deus está cuidando tanto de você, gastando um livramento que não parecia tudo errado.
estava lá te livrando, a mão dele estava lá te abençoando. Você não estava vendo a condição que estava acontecendo porque é errado aos teus olhos, mas o que é errado aos teus olhos é certo para Deus. O que é errado aos teus olhos está no caminho de Deus. O que é errado para você, para Ele é certo, porque o errado vai te conduzir àquilo que é bom de Deus para a sua vida. Porque se não aconteceu errado primeiro, como é que vai ter exaltação? Como é que vai ter mudança de cativeiro? Como é que você pode dizer que isso aí é livramento, é bênção de Deus? Porque livramento só é para quem passa pelo perigo. E se você não vivenciar um perigo, como é que Deus pode te livrar? É em meio a esses perigos que para você parece que vai ser o fim, para Deus é apenas o recomeço. Para você parece que não tem mais jeito, para Deus é o recomeço para o propósito estabelecido para a sua vida. A sua história não vai finalizar nesse barco. E o nome da tua história no final não vai ter morte, vai ter vida. Não importa o cenário que você está vivendo, não existe morte para quem está em Cristo. O quem está em Cristo vai viver o que está condicionado a João 10:10. Eu vim para que tenha vida e vida e abundância. Eu vim para que tenha vida e a vida e abundância. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Deus está dizendo para alguém aqui: o meu filho não morreu para nada, ele morreu para te dar vida. Ele não morreu para nada, ele morreu para te dar vida eterna. E o que eu faço? Siga ele, obedeça a palavra dele, faça como ele quer que você faça e se prepare para poder morar na melhor mansão celestial já existida neste mundo inteiro. O diabo vai trabalhar para te fazer desistir, murmurar. Está vendo? Cadê teu Deus? O barco está quebrando. Cadê teu Deus? O barco está despedaçando. Cadê teu Deus? Você vai morrer aí nesse navio. Cadê teu Deus? Aí Deus pega Paulo e os demais que creram e leva flutuando em apenas uma madeirinha até a ilha de Malta. Alguém está olhando para a sua vida e vai dizer: vai afundar. Mas Deus está olhando ali em cima e vai dizer: segura essa madeira, vai. Segura essa madeirinha e vai boiando, vai boiando, vai boiando até o lugar aonde eu vou te dar refrigério. Chega em Malta. A tempestade perante todo esse trajeto do capítulo 27 é tão forte, ficou durando tanto tempo, que alcançou também a ilha de Malta. O frio era tremendo, a tempestade estava arrancando tudo. Então Paulo, além de chegar com frio, com a tempestade, chega molhado. E a água deste mar não é uma água normal, é uma água gelada. Deus não só te livrou da morte lá para tu afundar junto com o barco, Ele te livrou no trajeto até chegar até a ilha de Malta. Estou no deserto, Deus, não vai fazer nada não, estou fazendo. Estou no deserto, não vai responder, abrir porta, mas não estou fazendo. Estou te levando até o lugar que você precisa chegar para receber o livramento total. Pisou em terra, livramento começou a acontecer de forma total. Estou vivo. E por que tu vai reclamar por causa dessa dor? Vai reclamar por causa da enfermidade. Vai reclamar porque a porta não se abriu. Vai murmurar por causa de um monte de coisa. Ei, se Deus quisesse que você morresse, fazia com isso que foi teu para você te matar só. Mas já que Ele quer que você só crie experiência, então vai boiando. Mas assim que Ele quer que você só crie experiência e maturidade, vai boiando. Porque o que veio contra ti não foi para a morte, foi para crescer. O que veio contra ti não foi para desistência, foi para que você persevere. Pisou em terra, quando chegou lá, qual é a estratégia? Vou fazer um fogo. Está muito frio. Vou fazer um fogo. Eu já começo a observar os detalhes do texto. Porque se está ventando muito e se está chovendo, como é que se faz um fogo debaixo de chuva? Como é que faz um fogo no frio?
mas ele podia ter dentro de uma casa, podia? Então vamos lá. O texto pode dizer que Paulo sai para catar graveto. Ele sai para catar ramo. Aonde eu vou achar ramo seco no molhado? Eu não sei se tu está entendendo. Aleluia. Mas a mão de Deus vai fazer com que o impossível se torne impossível. Aleluia. Talvez você está vivendo nessa condição que você está vivendo, achando que é o fim. Deus está dizendo, se tu crer, eu vou fazer esse impossível se tornar possível. Catou graveto, veio trazendo. Peraí, se ele está trazendo graveto, na chuva, como é que ele amontoa um bolo de graveto para fazer fogo? Se está molhado. Aleluia, Senhor. Ele faz o fogo. Só que os bárbaros que estão de longe não recebem eles humanamente, ou seja, com calor, com abraço, com aperto de mão. Muito prazer, eu sou fulano. Satisfação de te conhecer. Ninguém chegou perto. Quem é esse camarada aí? Na reunião, quem é esse cara aí? Chegou do nada, nadando. Não sei como ele conseguiu sobreviver, mas chegou. Aleluia. E todo mundo está observando o que ele está fazendo. Porque se fosse outro, vou descansar porque eu estou cansado. Trabalhei demais. Mas Paulo não, vou catar graveto. Aleluia, Pai. Vou descansar porque eu estou cansado. Eu nadei muito. Não vou catar graveto. Porque se eu ficar parado, eu vou morrer. Se tu ficar no frio parado, tu congela. Então você tem que se movimentar. Deus está dizendo para mim, tu vai ficar com frio ou tu vai se movimentar? Aleluia. Tu vai entrar na minha escola com frio ou vai se movimentar? Porque quando se movimenta, aquece. E se aquece, tem fogo. Se tem fogo, tem presença de Deus. Está Paulo se movimentando. Ele tinha que descansar, mas eu preciso sobreviver, tem que movimentar. Catou o graveto, foi trabalhar, fez um fogo, que eu acredito que não foi só para ele. Ele fez por demais. Só que o texto não diz que tinha mais gente ajudando. Tem muita gente que vai só ficar de fora olhando, não vai te ajudar em nada. Mas quando tu começar a fazer e dar certo, vai querer estender a mão para frente te ajudar. Mas quando deveria ajudar, não ajudou. Desse jeito. Vai dar em nada, deixa. Vai acontecer nada, deixa. Fulano, isso aí, filho, se chamou para a obra, vai dar em nada. E foi com fulano, vai morrer no caminho. Só que uma vez que você entende que quem te chamou não foi o homem, você não precisa da aprovação do homem, você entende que a tua visão não é reta. Ela tem um alvo, e a fazer o que o salmista fez no 121. Eu olho para o monte, mas não é do monte que vem o socorro. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. É do céu. E quem é o dono do céu? É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. O grande problema do ser humano é querer a aprovação humana para as coisas. Esquece a aprovação do homem. Você precisa da aprovação de Deus. Para mim não ser reprovado diante de Deus, eu tenho que me transformar para agradar a Deus. Porque se eu agrado a Deus, não importa a quem eu não agrade. O que importa é o que Ele tem comigo vai acontecer. Porque eu não posso me preocupar com o homem e querer agradar o homem. Que agradando o homem, eu não tenho a promessa de Deus se cumprir em minha vida. E Deus está dizendo, cuidado para você não se pegar agradando mais os homens do que a mim. Aleluia, Senhor. Porque a gente, às vezes, quer ser algo para as pessoas, mas não quer ser aquilo que Deus quer que a gente seja. O que Deus quer que você seja? O que importa é o que Deus quer que você seja, não que os homens, não que as mulheres, não que as pessoas querem que você seja. Porque no tangente do final de tudo é que vai definir se tu sobe ou se tu desce. Aí querendo agradar aqui embaixo, deixa de agradar lá em cima. Aí você escuta, não te conheço.
Porque teve mais relacionamento com as pessoas da terra do que com o céu. Olha Paulo fazendo fogo. E quem está de fora, os bárbaros, está olhando, observando isso aí. Porque assim, eu estou no frio, só que eu não tomei atitude para fazer fogo. Mas quando o fogo estiver levantando, eu vou querer me aproximar do fogo. Tem gente assim, te dá como cão morto. Aí quando vê o fogo fumegando e pegando e fazendo com que todos comecem a ver o fogo, vai querer se aproximar do fogo para se aquecer também. Aleluia! E no dia que você gritou por socorro, não entenderam. Mas haverá o dia que o fogo de Deus estará estabelecido sobre a sua vida. Aí vai ter gente pedindo oração. Aí vai ter gente chegando perto de você. Porque vai começar a beber na sua vida, porque o cativeiro vai começar a mudar. Não quero ficar perto não. Não quero apoiar não. Não quero ajudar não. Não quero fazer não. Por quê? É um cão morto. Vai dar em nada. Como José, eu digo a vós: cuide de quem está do seu lado, porque você não sabe o que Deus fala dessa pessoa no seu futuro. Cuide de quem está ao seu lado, porque você não sabe o que Deus fala dessa pessoa. Não existe ninguém que a gente não precise. Deus faz a gente precisar de alguém. Aleluia, é verdade. E se Deus pega essa pessoa e coloca do teu lado, aproveita a oportunidade daquilo que Ele fez em sua vida. Porque teria outra pessoa para entrar no seu lugar. Mas Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu você para ouvir essa palavra. Ele escolheu você para vir neste culto. Ele escolheu você para poder sair aqui hoje, entendendo que Deus quer te fazer alguém do fogo, do Pentecoste, cheio da presença de Deus. Aleluia. Louvado é teu nome, Pai. Quem entende de fogo está fazendo o quê? Fogo. Mas quem entende de carnalidade fica no frio. Porque quem é aquecido pelo fogo não tem tempo para ficar gelado. Não tem tempo para ficar envolvido com aqueles que estão no frio. Quem entra na presença de Deus e entende que veio para adorar, vai se aquecer para mandar fogo. O fogo vai descer de cima para baixo, vai subir de baixo para cima. Porque aqueles que são do fogo vão ser levados pelo fogo, encher no fogo, baixar no fogo, unificar no fogo. Aquele que é frio vai se aquecer. Aquele que está quente agora, aquele que está quente agora, vai aquecer quem está frio do lado. Ele é aquecido pelo Espírito de Deus. Ele é aquecido pelo Espírito de Deus. Seja Ele. Os bárbaros estão observando Paulo, Daniel. E observa que no meio do graveto, uma víbora morde a mão de Paulo. Paulo estava catando o graveto. Então quer dizer que possivelmente pode ser que a víbora já estava vindo no meio do graveto aos braços de Paulo. A víbora tem dessas manias, né? A escola tem dessas manias de se infiltrar no meio do fogo, se infiltrar no meio do graveto. Os gravetos, eu quero dizer que são os questões. Jesus não compara a gente com ramo. Vamos colocar que gravetos são as questões. Sempre no meio de uma multidão de gravetos vai ter uma cobra querendo se infiltrar, querendo se esconder. Só que o fogo revela as cobras. Quando ele está envolvido com o fogo, é revelada a cobra. Ela aparece morte. Ela não morde no fogo, ela morde fora do fogo. Só que mordeu alguém que entende fogo. E quem entende fogo anda no fogo. Quem anda no fogo queima a cobra. Quem anda no fogo espanta a cobra. E o que Paulo faz? Coloca a mão no fogo. Porque quem é do fogo está sempre no fogo. E se botar a mão no fogo não queima. Ah, meu Deus, eu vou dar a revelação com glória.
descobrir os infiltrados? É só tu orar e jejuar mais. Porque quando tu ora e jejua mais e lê mais Bíblia, você começa a ficar mais próximo do fogo do Espírito. Você começa a ficar mais quente com o fogo espiritual. E isso faz que começa a se revelar as cobras nos meios de você. A começar a se revelar aquela amizade que você diz que era para a eternidade, aquela amizade que você diz, eu ponho a minha mão no fogo, aquela pessoa que você abraça, aquela pessoa que come contigo, você diz, esse aí não vai abandonar nunca. Mas aí o tempo passa e você começa a observar que é só mais uma cobra infiltrada, que é só mais uma cobra no meio do graveto. Aí quando você começa a crescer, começa a ir para o fogo, começa a chamar a atenção de alguns e começa a se revelar aqueles que deveriam te ajudar e não te ajudam, aqueles que deveriam se aproximar e não se aproximam, aqueles que deveriam apoiar e não apoiam. Aí Deus vai começar a fazer divisão de quem é graveto e de quem é cobra. De quem é graveto vai viver no fogo, e quem é do fogo fica no fogo, quem não é, corre. A cobra vai fugir correndo. E quem está olhando de fora está observando a sua vida e está dizendo, esse cara só pode ser um homicida, porque escapou do mar, era para ter morrido, agora está querendo morrer com a cobra. O que eles estavam dizendo com isso? Dizendo que ele estava catando graveto junto com cobra. É ele que catou essa cobra aí, porque está querendo se matar. Mas se você se aproxima de Deus, Deus não te deixa enganado. Deus não te deixa enganado. Tudo é revelado, tudo é mostrado, tudo fica mais vivo, mais claro para você. E quando você ouve o que Deus tem para você, o que era para ser morte se torna vida. Não importa quem está te observando, o que eles querem saber é como é que você está lá dentro. Não importa quem te observa, o que eles querem saber é o que você está fazendo depois de tomar essa decisão. Vamos ver se fulano está no fogo, vamos ver se fulano está trabalhando, ou está parado, ou está morto. Querebre a coma nada. Porque os bárbaros continuaram observando e só falava mal. Continuaram observando e só falava mal. Esses são os opositores, que ficam de fora só falando mal. E os opositores, independentemente de onde eles estão, que pode ser crente ou mundano, mas quem dá lugar ao diabo vai ser usado. O que importa para Deus é para quem está dando lugar, para o Espírito Santo de Deus ou para o diabo. Para quem está emprestando sua boca, para ficar falando mal de Paulo, ou para poder ajudar Paulo. Porque para falar mal tem um montão, mas para poder levantar de onde está e lá ajudar Paulo a catar graveto, por que ninguém levantou para se preocupar com Paulo e foi até Paulo perguntar se a picada estava em uma situação difícil? Pô, ele foi mordido por uma cobra, vamos lá ajudar ele. Todo mundo só ficou parado de longe. Não importa se você conhece ou não conhece, porque hoje em dia os cristãos estão desse jeito. Se passa por você, não fala contigo. Que cristão é esse? Para onde que tu vai morar? Não, no mesmo lugar que eu vou, não? Tu não quer falar comigo aqui embaixo, mas como é que tu vai falar comigo lá em cima? Se aqui embaixo você está sendo reprovado já, se aqui embaixo você não tem comunhão com seu irmão, se aqui embaixo você não quer falar com ele, mas quer falar com ele, abraçar e lá em cima falar o nome do Senhor, você vai ficar. Tu é cobra, tu não é graveto. Aleluia, Pai. Ah, eu passei, não dei boa paz do Senhor. Tu vai morar onde? No céu? Vai não. Porque quem é de Cristo conhece quem é de Cristo e dá a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Eu falo com ele também, irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu passo na rua, falo até que não conheço. O único momento que eu não falo é quando estou distraído. Porque o que está em mim faz eu ser diferente. O que está em mim faz eu ser um homem diferente. Porque a ignorância de uns é não conhecer a palavra. Hoje não existe mais ignorância que não conhece a palavra. Todo mundo conhece sobre ele, Márcio. Deixou de ser ignorância, agora se tornou vontade. Eu não quero, eu não falo.
eu sou assim e vou morrer assim. Bem verdade, vai morrer assim, porque quem está em Cristo não morre, vive eternamente ao lado do Pai. O texto vai dizer, para finalizar, que observando que o tempo passa e ele não cai, porque tem gente que está torcendo até pela tua morte. Vai por mim, não vos engane. Tem gente que está torcendo até para você morrer, tropeçar, cair. Tem gente que se alegra com isso. E não tem como alguém que se alegra com isso dizer que vai para o céu. Viu que nada aconteceu, que a mão de Deus estava sobre a vida de Paulo? Alguém observando que ninguém é bobo, observando que esse homem parecia com a aparência de um Deus, está escrito com Deus pequeno, porque a condição da visão das pessoas é de um Deus de barro, construído pela mão do homem, deuses. Ele vai falar, esse cara tem aparência, por quê? Não morreu, era para ter morrido com a cara fora. É porque tem muita gente interesseira. Quando olha você e uma coisa que era para te matar não te mata, e você continua de pé, a pessoa vai querer se aproximar de você para querer saber o que aconteceu para você não ter morrido. Não é que está se preocupando não, é que só quer saber como é que você está. O que aconteceu? Chegou ao conhecimento de um dos responsáveis pelas cabanas, as ervadas que tinha lá. Aí rapidinho deram guarita para Paulo. Rapidinho deram guarita, por quê? Chegou ao conhecimento que esse cara não é um cara normal. Enquanto as coisas não começam a acontecer na tua vida hoje, de fato que isso não traz uma publicidade para que todo mundo saiba o que Deus está fazendo, eles vão continuar dispensando você da sua vida social, lançando você para fora. Mas quando Deus, Marcelo, te coloca em evidência, não precisa muito não, só um pouquinho, aí eles querem se aproximar para querer saber o que foi acontecido. Aí começa a te chamar para as coisas, aí começa a querer fazer parte da sua vida. Mas quando estava lá querendo ajuda, ninguém ajudou. Mas agora que está acontecendo algumas coisas, eu quero saber o porquê e o para quê. Quando Paulo entra lá dentro, ele toma conhecimento que esse chamado Públio, o seu pai está enfermo. Ele vai até o pai, gratidão é isso aqui. Alguém me ajudou, eu vou ajudar também. E se eu não tivesse ajudado, eu ia ajudar do mesmo jeito. Mas tem gente que consegue ser grato com alguém sendo grato. Eu não consigo entender. Alguém que te ajuda, alguém que Deus se aproximar de você para te abençoar, para te ajudar, a única coisa que tem que ter em mim é gratidão por Deus e por essa pessoa também entender o que Deus tem. Por quê? Porque essa pessoa também podia dizer não. Eu conheço a necessidade, mas não quero te ajudar. Eu conheço o teu problema, mas eu não quero orar. Mas Paulo não, é transformado. Eu conheço a necessidade desse homem, ele precisa de oração, então vou orar por ele. A mão é posta sobre a vida do pai do público, e a enfermidade o deixa. Por quê? Deus é assim. Por detrás de muitas coisas ruins que aconteçam, através dessa coisa ruim, ele quer te levar até o propósito. E o propósito sempre foi curar o pai do público. Mas aí o inimigo, observando que ia dar aquilo, começou a botar empecilhos. O inimigo, sabendo o que ia acontecer, começou a botar barreiras, dificuldade. E se tu é um crente que só pode beber leite, tu desiste. Mas se tu é um crente que gosta de comer coisa sólida, vai permanecer no propósito. Deveria me parar, mas eu vou continuar. Deveria me parar, mas eu vou continuar. Deveria me fazer retroceder, mas eu vou olhar para o alto. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar jejuando. Eu vou continuar marchando. Porque assim como Deus disse ainda para Moisés, ele disse para o povo que estava de frente do mar: Moisés, diga ao povo que marche. 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 Eu não sei se tu está entendendo isso aqui, mas Deus está dizendo: não tem problema, porque aquilo que é problema para você não é para mim. Só marche, só marche, só marche. Não tem mar, não tem vento, não tem cobra que impedirá a minha vontade na tua vida. Só você impede, só você impede. Mas se você é um
Exaltarei. O milagre acontece. E o Aleluia. propósito de Deus resplandece. Aleluia, Senhor. Quando a notícia corre pela vizinhança que estão curando lá dentro, traz mais gente. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aqui eu finalizo. Deus quer fazer de você alguém capaz de obedecer a sua voz. Aleluia! Glória a Deus. Porque é muito fácil ouvir a voz de Deus quando tudo está dando certo. Difícil é ouvir a voz de Deus quando tudo está dando errado. Porque o que Paulo tinha que fazer era isso, estava tudo dando errado. Mas para quem quer viver o propósito de Deus aqui na terra, tem que entender que por detrás dessas complicações virá um milagre de Deus na vida daqueles que precisam. Glória a Deus! Eu sei que você precisa de milagre, mas tem gente que precisa mais que você de coisas que para você é simples. Tem gente que precisa só enxergar. Tem gente que só quer andar, correr. Tem gente que quer movimentar os braços. Tem gente que quer sair da cama. E para você é simples, porque tu faz isso. E você está preocupado com algumas coisas terrenas. Mas tem coisas espirituais acontecendo na vida de pessoas querendo ser ajudada. Você convidar essa pessoa já vai cooperar para que ela seja alcançada. Você chamar essa pessoa, evangelizar essa pessoa, já vai cooperar para que ela seja alcançada. Coopere no reino de Deus. Seja um ajudador do reino de Deus. Seja alguém disponível a obedecer a voz de Deus. É isso que Paulo é, Jonathan. Alguém capaz de ouvir a voz de Deus, independentemente da dificuldade, obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Para mim finalizar, todos digam comigo assim: a obediência, A obediência. está fraco, diga, a obediência A obediência. gera Gera o milagre. o milagre. A obediência A obediência. gera Gera o milagre. o milagre. Aleluia. Quem obedece vive milagre. Quem obedece se torna um milagre na mão de Deus. Por quê? Porque quem obedece a voz de Deus proporciona milagre para pessoas. E o que você faz para as pessoas volta para você. Aleluia! O que você faz para Deus volta para você. O que você semeia no reino volta para você. O cenário da tua vida é o resultado da tua entrega. Desceu agora fresquinho. Aleluia. O cenário da tua vida é o resultado da tua entrega. Oh, meu Deus amado! Oh, glória! Quando tu chegar em casa, olha ao teu redor. Olha bem o cenário. Ele é o resultado da tua entrega. O quanto você se relaciona com Deus é o cenário da tua vida. Meu Deus! Aleluia! É só olhar para a tua vida, assim, dá um 360 graus. Olha para tudo, todas as áreas da tua vida. É o resultado da tua entrega. Aleluia. Quem se relaciona muito, tem muito. Quem se relaciona pouco, tem pouco.